Golias, o gigante mais famoso da Bíblia, era um campeão do acampamento dos filisteus. Ele lutava como um guerreiro armado e saiu do acampamento filisteu medindo cerca de 3 metros de altura. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, lemos: Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Para entendermos melhor essa medida, 6 côvados e 1 palmo são aproximadamente 2,92 metros. Imaginemos um homem levantando os braços acima da cabeça. A imagem que temos é a de uma criatura imponente. Porém, seu tamanho não era sua única característica impressionante. Golias usava um capacete de bronze na cabeça e estava vestido com uma couraça de escamas que pesava cerca de 57 quilos. Ele tinha caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como um eixo de tecelão e sua ponta pesava aproximadamente 6,8 quilos. Além disso, um escudeiro ia à sua frente carregando um escudo tão grande quanto uma pessoa. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 5 a 7. Imagine o desafio que seria enfrentar um gigante como esse, vestido com uma armadura pesada. Qualquer um ficaria em grande desvantagem ao tentar enfrentá-lo em combate. Golias se posicionou e disse às fileiras de Israel: Por que saístes para ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 e 9. Golias propôs uma estratégia comum na civilização oriental: o combate representativo, ou seja, um conflito de 1 contra 1. Ele representava as forças filisteias e o escolhido por Israel representaria as forças israelitas. O resultado era simples: o lado cujo campeão vencesse seria declarado o vencedor, enquanto o exército do outro lado enfrentaria a derrota total. Não havia necessidade de trazer todos os soldados para a batalha. Bastava escolher um guerreiro para enfrentá-lo. Golias persistiu com esse desafio por 40 dias, saindo todas as manhãs e tardes para exibir sua força e desafiar qualquer um a enfrentá-lo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Durante esse período, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército e talvez nem soubesse do conflito entre os israelitas e os filisteus naquele momento. Sua única preocupação era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi, Jessé, estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jessé, já idoso e provavelmente incapaz de fazer a viagem pelas montanhas sozinho, chamou seu filho mais novo e disse: Davi, preciso que você faça uma tarefa para mim. Jessé instruiu Davi a levar grãos tostados, 10 pães e 10 queijos ao acampamento de seus irmãos e trazer notícias deles. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 a 18. Davi levantou-se cedo pela manhã, deixou o rebanho com um guardião, pegou os suprimentos e foi como Jessé havia instruído. Ele chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em formação de batalha, gritando o grito de guerra. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Ao se aproximar das linhas de combate, ele notou as tropas se preparando para a batalha e ouviu o grito de guerra. Davi queria apenas observar e ver o que estava acontecendo. Então, correu para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos, deixando sua bagagem aos cuidados do guardador de bagagem. Enquanto conversava com seus irmãos, o campeão filisteu, Golias de Gate,
apareceu novamente, repetindo as mesmas palavras de desafio. Davi ouviu e ficou indignado. 1 Samuel capítulo 17, versículos 22 a 23. Imagine a seguinte cena. Enquanto estava lá com seus 3 irmãos, Davi ouviu um grito alto do outro lado do vale, e instantaneamente todos ao seu redor começaram a correr e se esconder dentro de suas tendas. Quando os homens de Israel viram Golias, fugiram dele e ficaram com muito medo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Lembre-se de que Davi nunca tinha visto ou ouvido falar do desafio deste gigante de Gate. Ao olhar para o campo de batalha, viu um homem gigantesco, coberto de armadura, gritando ameaças e desafiando e amaldiçoando o Deus de Israel. Davi ficou enfurecido com isso. Lembre-se, este era o 41º dia que os israelitas estavam enfrentando Golias, mas era a primeira vez que Davi estava encontrando esse desafio. Então, Davi falou aos homens que estavam com ele: "O que será feito ao homem que matar este filisteu e tirar a vergonha de Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Os homens lhe disseram o que seria feito ao homem que o matasse. 1 Samuel capítulo 17, versículos 26 a 27. Davi então teve uma reunião com o rei Saul. Davi disse a Saul: "Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e lutará contra este filisteu." Mas Saul disse a Davi: "Tu não podes ir contra este filisteu para lutar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade." Davi, porém, respondeu a Saul: "Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feri, e a livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim, feriu teu servo o leão e o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo." Davi acrescentou: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu." Então Saul disse a Davi: "Vai, e o Senhor seja contigo." 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 a 37. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e vestiu-o com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: "Não posso andar com isto, pois não estou acostumado." E tirou aquilo de sobre si. Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e colocou-as na sua sacola de pastor. Com a funda na mão, aproximou-se do filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 a 40. Agora chegamos ao momento crucial. O filisteu, acompanhado de seu escudeiro, avançou para encontrar Davi. Ao ver Davi, ridicularizou-o e desprezou-o, pois Davi era apenas um jovem, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: "Sou eu algum cão, para vires a mim com paus?" E amaldiçoou Davi por seus deuses. Disse ainda: "Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo." 1 Samuel capítulo 17, versículos 43 a 44. Davi, sem se intimidar, respondeu: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 46. Quando o filisteu avançou para atacar, Davi correu rapidamente ao seu encontro, tirou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e atirou.
A pedra atingiu a testa de Golias e ele caiu com o rosto em terra. Davi correu, pegou a espada de Golias, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Vendo que seu campeão estava morto, os filisteus fugiram. Os israelitas, vendo que o campeão inimigo estava morto, levantaram-se com um grande grito e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Ecrom. Os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. Então, os filhos de Israel voltaram de perseguir os filisteus e saquearam o acampamento deles. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 51 a 53. Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas de Golias na sua tenda. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia, mostrando uma lição de coragem, fé e superação do aparentemente impossível. Alguns estudiosos acreditam que Golias, o geteu, um residente de Gate, pertencia a uma raça conhecida como os Néfilim. Outros especialistas argumentam que Golias era um Refaim, pois os Nefilim foram destruídos no grande dilúvio nos tempos de Noé, e apenas a família de Noé sobreviveu. Os Refaíns são mencionados quase 20 vezes na Bíblia, como em Deuteronômio capítulo 2, versículos 20 a 21. Também essa é tida por terra dos Refaíns. Antes habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas. Estes os desapossaram e habitaram no seu lugar. Outro exemplo está em Josué, capítulo 12, versículo 4. O território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíns que habitava em Astarote e em Edrei. De acordo com esses textos, apenas Og, rei de Bazã, restava dos Refaíns. Seu leito de ferro tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, o que corresponde a cerca de 4 metros por 1,8 metros. Além disso, foi sugerido que Golias e sua família poderiam ter uma condição genética que os tornava extremamente altos, como a acromegalia familiar ou gigantismo. Após a derrota de Golias, encontramos 4 irmãos de Golias mencionados na Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, lemos: Houve ainda outra peleja em Gobe contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha o cabo como o eixo de tecelão. Estes imponentes irmãos eram Lami, Saf, Isbi-Benob, e um quarto, sem nome, mas notável por ter 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Cada um desses gigantes enfrentou os israelitas, mas foram derrotados, mostrando que mesmo os inimigos mais formidáveis podem ser vencidos com a ajuda de Deus. Isbi-Benob, por exemplo, quase matou Davi em uma batalha, mas Abisai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o filisteu, segundo Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 17. Abisai era irmão de Joabe e Azael e um dos principais guerreiros de Davi. Outro gigante mencionado é Saf, descrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Rusatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Também há menção a Lami, irmão de Golias, em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Houve ainda outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha o cabo como eixo de tecelão. Finalmente, em 1 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 a 8, lemos sobre o gigante com 6 dedos em cada mão e pé. Houve ainda outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também ele era descendente dos gigantes, e injuriou a Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu.
Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Essas narrativas destacam a contínua luta entre os israelitas e os filisteus, e os riscos enfrentados pelos líderes, como Davi. Elas também são histórias de lealdade e amizade, como no caso de Abisai, que salvou a vida de Davi. Cada batalha contra os gigantes reafirmava a fé dos israelitas, como Davi declarou antes de derrotar Golias. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Os irmãos de Golias tornaram-se parte de uma narrativa maior, não apenas como inimigos derrotados, mas como lembretes eternos de que até mesmo os gigantes caem quando se opõem à vontade de Deus. Os gigantes na Bíblia são frequentemente retratados como inimigos do povo de Deus e são eventualmente derrotados. Sua existência servia como um desafio e um teste de fé para aqueles que confiam em Deus. Os irmãos de Golias representam os desafios recorrentes que as pessoas frequentemente enfrentam na vida. Assim como Davi e seus homens tiveram que confrontar múltiplos gigantes, nós também devemos estar preparados para enfrentar obstáculos recorrentes. A lição aqui é de resiliência e vigilância contínua, o poder da fé e da coragem. Da mesma forma que Davi triunfou sobre Golias, a derrota dos irmãos de Golias reitera o poder da fé e da coragem. Os homens de Davi, inspirados por sua vitória anterior, podem ter buscado no mesmo poço de fé e ousadia para superar o que parecia ser insuperável. O legado de Davi consistiu não apenas no que ele conseguiu realizar, mas também no que ele foi capaz de deixar para trás. Um povo pronto para vencer. As vitórias de Davi foram significativas não apenas para ele, mas também para aqueles que, através de seus ensinamentos e exemplo, aprenderam a conquistar vitórias por si mesmos, abrindo caminho para o sucesso futuro de Salomão. O sucesso que experimentamos agora não é apenas benéfico para nós, aqui e agora, mas também oferece algo valioso para as futuras gerações. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, lemos sobre a multiplicação da humanidade e a aparição dos Néfilim. Esses versículos despertam a curiosidade dos leitores bíblicos devido à misteriosa identidade dos filhos de Deus e dos Néfilim. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, relata: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A corrupção da humanidade levou Deus a tomar uma decisão drástica. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7, lemos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus decidiu começar de novo com Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi chamado para construir a arca e salvar sua família e os animais do dilúvio que viria. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Gênesis capítulo 6, versículo 9.
A história dos Néfilim e dos gigantes nos tempos de Davi nos lembra que, independentemente do tamanho dos desafios que enfrentamos, com fé e coragem, podemos superá-los. Assim como Davi derrotou Golias com uma funda e uma pedra, podemos vencer nossos gigantes com a ajuda de Deus. Que esta mensagem nos inspire a confiar no Senhor e a enfrentar nossos desafios com determinação e fé. Vamos orar. Querido Senhor, nos reunimos diante de Ti, buscando compreensão e iluminação através de Tuas sagradas Escrituras, que nos abençoaste. Que estas palavras atemporais sejam nosso guia para navegar as complexidades da vida e encontrar conforto em Tua sabedoria. À medida que nos aprofundamos em Teus ensinamentos, concede-nos clareza de mente e pureza de coração para compreender sua verdadeira essência. Ajuda-nos a abrir nossas mentes para receber Tua orientação divina sem preconceitos. Que Tua palavra seja uma luz em nossas vidas, iluminando o caminho da retidão e nos levando a uma conexão mais profunda contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E você? O que pensa sobre isso? Compartilhe conosco seus pensamentos. Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo com sua igreja para ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Que Deus te ilumine e abençoe.